Vamos ler a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no versículo 20, vai dizer assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor, pois está escrito no livro dos Salmos, fique deserto da sua habitação, e não há quem nele habita, e ainda mais que outro recebe o seu cargo. Então, no capítulo 21 diz assim: convém que deste homem que tenho estado em nossa companhia, está atento em que o Senhor Jesus viveu entre nós. E no versículo 22 diz assim: começar no batismo de João até o dia em que do nosso meio foi arrebatado um deles, se tornasse conosco testemunho de sua ressurreição, que Jesus foi arrebatado, foi para o céu, né? E no capítulo 1, do versículo 23 dos Atos Apóstolos, diz assim: propuseram-se os dois José, chamado Barsabás, que tinha um sobrenome Justo, e Matias. No versículo 24 diz assim: e oravam neste termos, e o Senhor, que conhecia os coração de todos, mostras nos qual destes dois conhece. E no versículo 25 diz assim: para tomar esta misericórdia, ministério, apóstolos, o lugar de Judas, que transvosou ir para o seu próprio lugar. E no capítulo 26 diz assim, no versículo 26 diz assim: diante a sorte caiu a sorte em Matias, que foi incorporado aos 11 apóstolos. Foi transmitido, né? Então, aí diz assim, que é porque foi resgatado, né? Foi modificado a coisa, e aí no capítulo, vamos pular agora para o capítulo 2, né? No capítulo 2 diz assim: chegando um dia Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E no capítulo 2, do versículo 2 diz assim: de repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e chegou toda a casa onde eles estavam. Que é o Pentecostes, né? O Espírito Santo de Deus veio em fogo, né? Para poder chegar a eles, para eles corajar para pregar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 23, no versículo 3 diz assim: apareceu-lhe então uma espécie de língua de fogo, que se reportaram a pousaram sobre cada um deles. E no versículo 4 diz assim: e ficaram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasses. E no versículo 5 diz assim: e achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que é debaixo do céu. E no versículo 6 diz assim: ouvindo aquele ruído-se, muita gente maravilhava de que cada um os ouvia falar na sua própria língua.
quer dizer, os povos falavam porque o Espírito Santo que falava, né, através deles, né, na própria língua. Profundamente apressionados manifestavam-se suas admirações, e não porventura galileus todos esses que falavam. E no versículo 8 diz assim: como estão todos os ouvidos falar cada um em nossa língua, própria língua materna. E no versículo 9 diz assim: parte-me dos elumitas que habitavam Macedônia e Judeia e Capadônia, Capadécia e Ponto da Ásia. Todo mundo que vinha lá, né, estavam lá, e as línguas falavam em tudo. E no versículo 10 diz assim: a Fregia, a Panafalia e o Egito e os providências da Líbia aproximaram-se os sírios e peregrinos romanos, todos eles. E no versículo 11 diz assim, e judeus ou procétios, acreditam-se, arábios, e ouvido-os publicar em nossa língua, em maravilhosa de Deus. E no versículo 12 diz assim: estavam neste todos os atônicos, e assim saber que pensar, perguntaram em outros que significa estas coisas. Perguntaram, né? E no versículo 13 diz assim: e outros, porém, escarneado, dizendo: estão todos embriagados de vinho doce. E aí Pedro vai responder, né? E Pedro então, pondo-se ao pé em campanha, onde os 11 dos vozes foi que disse: o homem da Judéia e vós todos que habitam em Jerusalém, seja isto conhecido, prestação de minha palavra. E no versículo 15 diz assim: este homem não está embriagado, mas vós pensais, visto não ser ainda honra terceira do dia, que é 9 horas da manhã, né? Terceira hora do dia. E no versículo 16 diz assim: mas compreendei o que foi dito pelo profeta Joel: acontecerá no último dia, Deus que fala, que derramará o meu espírito sobre todos os vivos, e profetizar os vossos filhos, vossas filhas e vossos jovens, e toda visão de vossos anciãos e vossos anciões. E no versículo 18 diz assim: sobre os meus servos, sobre a minha serva, derramarei naquele dia o meu espírito, e profetizarei. Nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo, a palavra de nosso Deus, que é a Bíblia Sagrada, está dizendo assim, né? Que todos que amam Jesus Cristo, que nós amamos nosso Senhor Jesus Cristo, terá o Espírito Santo consagrado por Deus no nosso corpo. Deus abençoe. Jesus Cristo ama todos vocês. Amém.